E agora nós vamos para o terceiro painel, a integração dos meios de locomoção e a preservação da vida. Jovem Pan, mitos e fatos, discutindo mobilidade urbana. Para mediar este terceiro painel, eu convido ao palco o jornalista, apresentador do Jornal da Manhã da Jovem Pan, Thiago Berrache. Rodrigo Galvão, presidente da Oracle Brasil. Luiz Carlos Nespoli, superintendente da NTP. O Maxwell Borges de Moura Vieira, que é o diretor-presidente do Detran, e Harold Swiftkoff, que é o diretor-presidente da Via 4, a concessionária da linha amarela do metrô. Um ótimo painel a todos. Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas, as nossas recepcionistas estão passando aqui pelas cadeiras, vocês podem registrar sua pergunta por escrito. Antes de começar o nosso debate, a gente lembra que a Jovem Pan, antes de tudo, informação, duas notícias dessa manhã, já que vocês estavam aqui e talvez não tiveram a oportunidade de acompanhar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que vai deixar o Ministério para articular a candidatura dele ao Palácio do Planalto. E mais cedo nós tivemos um incêndio de pequenas proporções no Supremo Tribunal Federal, num anexo, possivelmente problema em um ar-condicionado. Acreditem ou não o que aconteceu. Muito bem, olha, a gente leu aqui no nosso painel a pé, de bike, de transporte público ou de carro, uso inteligente de todas as malhas. Temos aqui representantes de várias áreas para a gente começar esse nosso debate. E eu começo perguntando, eu já vou aqui pela minha esquerda com o Rodrigo. A gente tem aquela máxima, né? E eu quero saber se é um mito ou é um fato que o brasileiro é acomodado e vai de carro mesmo que tenha o metrô na porta. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite. Começo dizendo que, na realidade, eu me sinto duplamente responsável aqui, responsabilizado dentro desse evento. Por vir aqui falar um pouquinho da minha história. Realmente eu sou um usuário de bicicleta, eu sou um usuário da ciclovia. Bicicleta elétrica, né? Bicicleta elétrica. Não, as duas. Vou correndo, volto. E também por liderar a Oracle do Brasil, enfim, uma empresa de tecnologia. Eu vi os outros debates aqui, os outros painéis discutindo muito sobre tecnologia. Cada vez me sinto mais motivado e responsável pela transformação que a gente tanto fala aí, que o mundo passa, a sociedade passa, porque a gente realmente precisa estar de olhos abertos. Bom, realmente é possível, na minha visão, a gente conseguir conectar a sociedade, a vida pessoal e profissional. Na realidade, eu sou, desde criança, nasci estava até comentando ali agora há pouco, que eu nasci no berço do esporte e aprendi desde moleque que é muito importante a gente ter corpo e mente conectados, né? E o nosso dia a dia hoje, às vezes, a gente acaba ficando muito voltado só para o trabalho, né? Muitas horas de trabalho dentro do escritório, daí por que não a gente conseguir conectar a nossa vida profissional e pessoal? E foi então, isso não aconteceu agora, já faz um certo tempo, que eu comecei a me locomover bastante de bicicleta, né? E a pé também. Eu costumo dizer que não é uma coisa o 880, né? Eu acordo de manhã, me sinto livre a ver o tempo e ver se nesse dia eu vou de carro, se eu vou andar de bicicleta, se eu vou pegar um aplicativo, enfim, como que eu quero me locomover. E de fato, isso tem mudado bastante a minha vida. E eu tenho aproveitado muito o tempo que eu tenho para ficar na minha casa, com meus filhos, e não só pela parte da bicicleta em si, mas pela parte do esporte, né? Recentemente, eu assumi a presidência da Oracle faz mais ou menos uns 9 meses. E a primeira coisa que me perguntaram logo no começo, né? Poxa, eu quero mudar alguma coisa. Eu falei, vai vir alguma coisa difícil, né? A grande maioria vinha perguntar para mim, porque sabia que eu ia de bicicleta para a Oracle, eu perguntava quando a gente vai ter um bicicletário e um vestiário. Porque mais pessoas gostariam de fazer aquilo e a gente precisava promover isso dentro da empresa. E depois de 9 meses, a gente já fez, aí logo no começo, a gente fez o bicicletário, fez o vestiário, e hoje já tem mais de 90 pessoas que vão regularmente de bicicleta. Eu acho que isso mostra um pouquinho como é possível, dentro de um prédio ali de
de 1.000 pessoas, a gente começar a mudar um pouco dos fluxos, né? E como a gente consegue usar não só a tecnologia, que ela é extremamente fundamental no nosso dia, mas os nossos exemplos para fazerem com que as pessoas se engajem cada vez mais nesse novo propósito. É muito fácil a gente discutir sobre mobilidade, é muito fácil a gente discutir sobre evolução da sociedade se a gente não altera nossos próprios costumes, se a gente não sai um pouco da nossa zona de conforto. E por que não a gente trazer a vida, trazer o esporte, trazer esse lado cultural também que passear pela cidade nos faz, e jogar isso no nosso dia a dia, levando a bicicleta ou a corrida, que às vezes eu volto correndo, como um meio de transporte e equilibrando a nossa vida profissional e pessoal. E, Rodrigo, no final você conta que na sua empresa pode comer chocolate desde que a pessoa depois suba as escadas, né? A escada, isso é legal, porque uma das iniciativas que a gente fez, porque a gente fala muito de transporte público, obviamente, dentro das ruas de São Paulo, enfim, do Brasil afora, obviamente, mas a gente esquece que dentro da nossa própria empresa a gente tem um meio de transporte que chama-se elevador, e que muitas das vezes são utilizados num horário de pico por mais de 80% das pessoas, né? Quem aqui não vai na hora do almoço querer almoçar e fica esperando o elevador, e às vezes ele vem cheio, né? E daí espera de novo, vem cheio de novo, daí continua cheio. Então, logo no começo, a gente começou, obviamente, pegando isso como esse problema, mas fazer uma campanha dentro da empresa, e a gente pintou as escadas do prédio como fosse uma pista de Cooper. Então, a gente adesivou a escada inteira, fez a iluminação especial, e que escada a escada a gente vai contando um pouco o que a pessoa vai melhorando na saúde dela, subindo aqueles andares. Ou seja, poxa, você está perdendo caloria, você está melhorando o seu batimento cardíaco, e isso tem feito com que as pessoas se motivem a andar, uma iniciativa simples, mas a andar de escada dentro da Oracle, e faz com que a gente diminua o fluxo dentro dos elevadores, e eu não tenho dúvida nenhuma que melhora a saúde dos funcionários, porque a gente consegue trazer um pouquinho dessa questão do esporte para o nosso dia a dia, e equilibra o nosso bem-estar também, que eu acho super essencial. Luiz Carlos, né, Nespoli, da ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, a gente sabe que no Brasil, a gente se fala muito na construção do metrô, aqui em São Paulo é a nossa realidade, mas a pergunta, se a pessoa tem metrô na porta, a pessoa vai de metrô ou pensa, hoje não vou pegar o transporte, eu vou de carro? A cidade vai andar sempre melhor quanto mais opções as pessoas tiverem para fazer o seu deslocamento. Naturalmente que isso depende de uma rede muito bem feita, uma rede física, uma rede que esteja próxima das pessoas, que tenha capilaridade, mas depende também de fatores econômicos, né? Muita gente não tem opção, não tem outra opção a não ser pegar o sistema de ônibus. Uma das coisas que nós precisamos fazer é requalificar esse sistema, que hoje em São Paulo transporta 9,5 milhões de pessoas por dia, né? E requalificar o sistema de transporte não significa requalificar o ônibus em si, a linha de ônibus em si, mas o acesso à rede, mas aquilo que dá ao sistema de transporte coletivo, aquilo que ele precisa para fornecer aquilo que as pessoas desejam. As pessoas desejam menos tempo de viagem, as pessoas desejam regularidade, as pessoas desejam confiabilidade no sistema, e essas coisas no sistema que anda no sistema viário, é necessário que ele tenha condições no sistema viário de propiciar essas coisas que as pessoas gostam. Isso a gente não vê nas cidades brasileiras, ou seja, o ônibus é como o metrô. O metrô tem a via disponível, o metrô tem um sistema de controle operacional, o metrô detém todos os sistemas de informações que ele necessita para que ele produza aquele resultado que todos querem. Regularidade, tempos, né, viagens mais curtas, etc. E tal. Mas, quando você vai para a via urbana, você tem uma confusão no trânsito. Então, é necessário... Aí entra o poder público. O poder público tem que oferecer a infraestrutura necessária para que o ônibus possa ter maior qualidade. O Rodrigo fala da bicicleta. Bicicleta, você tem no Brasil... cidades que têm vocação natural ou que têm cultura, que já existe volumes de bicicletas enormes. As cidades litorâneas, aqui Guarujá, Santos, todos conhecem, né? Governador Valadares, por exemplo, tem 220 mil bicicletas. Nessas cidades que você tem uma cultura natural, você tem que dar mais segurança para que ele ande. E nas cidades onde não tem a cultura, é necessário que a sociedade tem que investir nisso. Porque o sistema de bicicleta é um sistema que faz bem à saúde, não polui, portanto, é extremamente útil para a sociedade.
Agora, para o ciclista andar, ele precisa ter infraestrutura segura. Onde parar a bicicleta de forma segura. E mais, nós precisamos ter uma cultura de inclusão desse sistema na cidade. Ou seja, as pessoas precisam aceitar que esse sistema é importante para a cidade. Então, isso é cultural, depende de movimentar comportamentos, depende de reduzir velocidade onde as bicicletas estão passando, porque isso vai dar mais segurança para que ele decida andar de bicicleta também. Eu acho que, se você tiver melhores condições de acessar qualquer rede, você tem essa opção de fazer, você vai escolher o melhor que é para você. Eu acho que é isso que a cidade tem que oferecer. Bom, antes de passar a palavra para o Maxwell do Detran, só alguns números para contextualizar aqui a nossa conversa. Em São Paulo, isso cidade de São Paulo, são 6 milhões de carros, veículos, não é? Em relação a motos e motocicletas, 1.165.000. Em relação aos ônibus, são 47 mil ônibus em toda a cidade, mas são 14 mil ônibus de linha. São Paulo tem a maior frota de ônibus no caso dos transportes de passageiros. Maxwell, é verdade que você só pensa em carro 24 horas por dia ou você consegue pegar a bicicleta e andar de metrô de vez em quando? Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, queria cumprimentar a Jovem Pan por esse fórum, por trazer um assunto tão importante para todas as cidades do país, né, que é a mobilidade urbana. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão e construir algo que trabalhe o conceito da mudança de comportamento. Então, a mudança de comportamento de todas as pessoas, delas saberem de como se locomover, né, na sua cidade. A mobilidade urbana nada mais é, né, do que a locomoção de todas as pessoas na cidade. Então, ela fazer essa escolha, hoje os transportes públicos eles estão disponíveis em todas as cidades. Eu concordo com a manifestação, né, do Branco, que em algumas cidades ainda falta, né, o investimento, mas a gente precisa ter essa mudança de comportamento, né? Todas as pessoas elas precisam ter tanto a mudança de comportamento na utilização do transporte público, como a mudança de comportamento também no trânsito, né? De como ela se locomover, né, de forma segura, seja o motorista, o ciclista, o pedestre, né? A gente precisa, né, que todas as pessoas elas saibam da importância da gente respeitar, né, as leis de trânsito. O governador Geraldo Alckmin ele criou em 2015 o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é um programa que ele reúne vários órgãos do governo, as prefeituras, sociedade civil, a iniciativa privada, para que todos juntos possam contribuir para um trânsito mais seguro. E por que eu estou falando desse programa? Porque o Detran de São Paulo, no final de 2016, início de 2017, a gente destinou 110,5 milhões recursos de multas para a gente fazer investimentos nas prefeituras municipais. Hoje tem 103 municípios conveniados, tem 2 sistemas nesse programa, que é o InfoSiga e o Infomapa, que ele tem o banco de dados com todas as estatísticas, né, dos acidentes e mortes no trânsito em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, aonde foi aquele acidente, como ele aconteceu, qual a faixa etária daquela pessoa que foi envolvida naquele acidente, e a prefeitura ela vai apresentar esse projeto para a gente destinar esse recurso para as prefeituras. Então, é investimento de recursos para que a gente tenha aí rodovias melhores, estradas, ruas melhores, e com isso a gente possa fazer com que todas as pessoas, né, utilizem também o transporte público. Só para esclarecer, o Branco é o seu nome de guerra, né? Há 50 anos. Bom, o Harold é da CCR, a CCR é responsável não só pela concessão de estradas aqui em São Paulo, e em outros estados, outras partes do país, mas também da linha amarela do metrô. A gente também falava um pouco antes de entrar aqui no nosso fórum que recentemente teve um recorde da linha amarela. Isso mostra que se a pessoa tem metrô em casa, ela vai de metrô, não é, Harold? Exatamente. Na sexta-feira passada, né, nós batemos o recorde histórico de 835 mil passageiros em um dia, né? E isso faz com que a linha 4 seja a linha mais carregada do mundo, seja por quilometragem, seja por número de estações, né? Ou seja, em 7 estações e 9 quilômetros, transportar esse volume de gente. Foi um fato assim, realmente impressionante para nós. E em relação ao aumento dos passageiros, as pessoas, quando a linha vai se expandindo, aí as pessoas procuram cada vez mais o metrô? Sem dúvida, né? Um metrô perto de casa é uma vantagem que
que as pessoas todas gostariam de ter. Só que o metrô tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A desvantagem é que ele só anda no trilho, né? E a vantagem é justamente essa, não sai do trilho, né? Porque se sai do trilho é um problema danado. Mas eu queria até aproveitar a conversa do Branco e do Rodrigo, né? Quando a gente fala de mitos e fatos, né? Quais são os fatos que geram os mitos que a gente convive, né? Então, hoje, quando você tem mais opção, você tem a opção consciente de escolher o modo de transporte, né? Então, quando a pessoa vai para a bicicleta, está fazendo uma opção consciente, visando a saúde, visando a locomoção mais verde, mais livre de carbono. Outras formas de opção podem ser induzidas, como o Branco falou, né, por questão financeira, né? Eu vou de ônibus porque minha grana só dá para ir de ônibus, né? Mas tem a forma de induzir um transporte melhor também através de políticas públicas, né? Porque não existe hoje dúvida nenhuma que, dentre todos os modos de transporte, o metrô é o mais eficiente sob o ponto de vista de tempo, de deslocamento, de recurso e até de poluição, né? Você vê 835 mil passageiros, nós fizemos isso com 17 trens. Quantos ônibus eu gastaria, ou quantos automóveis, principalmente em São Paulo, que a gente tem uma média de ocupação de 1,3 passageiros por veículo, que é muito pouco, né? Então, o paulistano, isso é um fato, né? Ele, muitas vezes, não faz a opção consciente. Acorda de manhã, pega o carro e vai para a padaria comprar pão, né? O que a gente precisa é despertar essa consciência pelo uso dos modais. E aí vem a questão de uma política pública que privilegia isso. Qual é o incentivo que a pessoa tem de ir para o metrô, ou de ir para o ônibus, ou de ir para a bicicleta? Então, aí vem a primeira questão. Cada meio de transporte tem uma característica própria. O metrô tem essa de eficiência, mas ele não vai em todo lugar. O ônibus consegue atingir os bairros todos, né? Os corredores de ônibus também têm uma capacidade, não chega a ser igual ao do metrô, mas assim, é 1/3 da capacidade, 1/4 da capacidade. E, por fim, tem os automóveis. Poxa, você vai comemorar aniversário de casamento com sua esposa, vai num restaurante legal, você não vai de bicicleta e nem vai a pé, né? Você vai chamar um aplicativo, um táxi para ir, né? Então, justamente a política que coloca todos esses entes, e cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, fornecendo a maior eficiência, você vai conseguir fazer o transporte de menor custo. Então, o que nós vemos? Por exemplo, a pessoa que mora no extremo leste da cidade, ele vai vir de ônibus. E aí tem a política pública, que aí é outro fato, que acho que o próximo painel vai explorar melhor, que quanto menos favorecido o cidadão, quanto menos dinheiro ele tem, mais longe ele vai morar, porque é mais barato. E quando ele mora mais longe, ele acaba onerando o sistema de transporte, porque a passagem dele, ele paga o mesmo preço de vir de Mboi-Mirim ou do final da Zona Leste para vir para Paulista, como ele paga de Vila Mariana. Então, acaba onerando o transporte. Então, o que os países que têm uma malha de transporte bem elaborada conseguiram fazer é isso. Como é que você precifica cada um dos meios? Ou seja, para você usar o automóvel, no caso de Londres, você tem um pedágio urbano. Algumas cidades da China têm a restrição ao uso e à propriedade do automóvel. Então, você, de certa forma, contribui para induzir a pessoa que está no automóvel, que está no transporte individualizado, motorizado, a ir para o transporte público. Quando você manda essa pessoa para o transporte público, ele ganha economia de escala e você tem um transporte público com mais integrações, mais eficiência e menor custo. Então, vem o outro lado. Você tem a política de empurrar o cidadão para o transporte público, mas tem a outro lado da equação que precisa ser feito. O que está sendo feito para que o transporte público atraia as pessoas? Ou seja, você tem lugar para estacionar a sua bicicleta, você tem lugar para levar a sua bicicleta dentro do trem ou do ônibus, você tem questões de acessibilidade, você tem a boa integração, que eu vou de ônibus no sistema capilar dos bairros e vou integrar com o metrô e vou chegar rapidamente ao centro da cidade. Todas essas políticas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas, e aqui no primeiro painel, né, o Sérgio Aveleda falou isso muito bem, né, da necessidade de uma autoridade ou de uma entidade organizadora da malha de transportes que consiga fazer com que esses 13 mil ônibus, mais os 40 mil carros, mais os 6 mil automóveis, convivam em harmonia. E é perfeitamente possível que cada um tenha uma característica que é melhor para cada uma das situações. Mais uma rodada aqui, passando a palavra para o Rodrigo. Eu lembrei de uma estatística que apenas 3% das pessoas que trabalham no centro de São Paulo moram no centro, o que é uma coisa inacreditável em São Paulo, né? Agora, Rodrigo, você vem de uma empresa de tecnologia e a gente tem, por exemplo,
a Uber, que muita gente acaba deixando o carro em casa, vai de Uber, ou muita gente está vendendo o carro e vai de aplicativo. E, eventualmente, você precisa viajar, aluga um carro, enfim. Como que a tecnologia vem ajudar nessa discussão? Excelente pergunta, porque vai de encontro, inclusive, com a resposta que estava sendo dada. Primeiro, eu acredito sim que tem que ter uma questão de políticas públicas para incentivar cada vez mais a utilização e também diminuir as desigualdades, né? Porque todos poderiam ter acesso a vir de um transporte público e utilizar uma bicicleta, por exemplo, na última milha. Isso seria fundamental. Mas a tecnologia, ela vem sim para ajudar neste processo também. Então, aplicativos, como você mencionou, o Uber, ou como o próprio Waze, ou até mesmo discutir sobre aplicativos de tempo, né? Hoje em dia a gente sabe se vai chover no final da noite, no final da tarde, ou não vai chover no final da tarde. Então, a Oracle, ela traz para o mercado essa preocupação. Então, hoje, o nosso maior propósito dentro da empresa, que a gente discute muito, é como que a Oracle consegue ser, né, nosso objetivo é que a Oracle seja uma plataforma tecnológica a serviço da transformação do mundo, ou seja, através dos nossos clientes, que são essas startups, esses clientes, como a gente consegue fazer com que a sociedade tenha uma experiência melhor de utilização, nesse caso de transportes públicos ou de mobilidade. Mas a gente tem trabalhado muito nisso. Daí, só para você ter uma ideia, recentemente a gente inaugurou aqui no Brasil a nossa aceleradora de startups. Então, a gente fez um investimento local, no qual a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil um programa no qual a Oracle elege 6 startups para serem aceleradas dentro da nossa empresa. A gente dá conexão, dá mentoria e, principalmente, utilização de soluções. Ali, a gente discute com essas empresas problemas da sociedade. A gente traz empresas que estão com soluções que podem resolver alguns tipos de problemas que a gente tem hoje no nosso dia a dia e a gente tenta empoderá-los a chegar nesse próximo passo. Então, tecnologicamente falando, a gente acredita que a iniciativa pública, sim, trazendo as novas regras, novas normas, os incentivos, trazido também ao setor privado, aos aplicativos que estão nascendo, as empresas que estão se transformando, ou seja, tem clientes que têm uma base de dados enormes, principalmente na questão de geolocalização de pessoas, de serviços. Se eu conseguir, de alguma forma, prover para essas pessoas algum tipo de serviço que seja útil no dia a dia deles, nesse quesito de mobilidade urbana, eu tenho certeza absoluta que se a gente salvar 10% do tempo de cada um por informação ou por algum serviço diferenciado, a gente já tem um percentual enorme refletido nas ruas. Então, a gente, como empresa, acredita muito nisso. Prova disso, recentemente, agora a gente anunciou o nosso evento anual que a gente tem sobre tecnologia. E esse ano a gente está fazendo dentro do Parque Ibirapuera, com uma roupagem completamente diferente e muito menos corporativa, um pouco nessa linha. Ali a gente vai estar, primeiro, discutindo toda essa questão da mobilidade. Então, já dentro do parque, já leva a gente a ter esse lado mais de mobilidade, de integração com a natureza, a questão da cultura também, vai ser na Bienal. Mas, mais do que isso, ali a gente vai estar trazendo para dentro do ecossistema da Oracle, ali daquele 2 dias de evento, a discussão sobre os problemas que a gente tem na sociedade. Então, a gente vai estar ali discutindo problemas com universitários do parque, então, discutindo como a gente consegue, através da tecnologia e a Oracle, ajudando eles, como a gente resolveria um problema nesse sentido, trazendo as startups, trazendo os estudantes, enfim. Então, também são formas diferentes de você fazer a administração da nossa empresa, né? Não adianta nada a gente querer, mais uma vez, discutir, estamos discutindo sobre cultura, querer discutir sobre transformação, sobre mobilidade, sobre transformação do mundo, sociedade, se a gente também não muda os nossos padrões. Então, esse evento que a gente está colocando é justamente para a gente mostrar, até para dentro de casa, né, para a cultura interna e para a cultura externa, como a gente consegue integrar tudo isso que a gente vem falando, também num ambiente diferente, com discussões diferentes do tradicional. Então, eu enxergo, sim, que a tecnologia, Thiago, ela vem para fazer essa transformação que a gente tanto fala e facilitar a utilização das plataformas para os usuários e que a gente consiga ter um crescimento de utilização de transportes alternativos e que a gente realmente tenha, em algum dia, aquela opção de se locomover da maneira que a gente quiser. E só o último dado, a gente discutiu bastante sobre cidades, né? Quais são as cidades que conseguem ter mais, mas a gente também tem um dado que as cidades mais desenvolvidas do mundo utilizam bicicleta como grande parte delas, como um dos principais transportes, meios de locomoção. Então, eu acho que sim, a gente tem que fazer com que São Paulo
seja uma cidade que tenha essa visão futura, para que a gente chegue a um dia a dizer que a gente tem grande parte da nossa cidade coberta por ciclovias e que as pessoas tenham a opção de utilizar. Mas, obviamente, como você disse, hoje em dia as pessoas não moram próximo dos seus trabalhos, e isso é uma grande dificuldade. Então, para mim, é muito simples, porque eu tenho são 7 quilômetros da minha casa, eu acabo tendo uma opção. Agora, se fosse um pouco mais distante, realmente a gente teria que ter outros tipos de transportes para que eu pudesse fazer essa última milha da maneira que eu bem entendesse. Luiz, e a tecnologia no transporte público, nos ônibus, no próprio metrô? Isso daí o Brasil ainda engatinha, porque a tecnologia chega no aplicativo e não necessariamente no ônibus. Hoje já tem no sistema de ônibus um sistema de informações dentro do ônibus, tem centrais de controle operacional, hoje você tem rastreamento, GPS, hoje você consegue saber exatamente onde o ônibus está, se ele está atrasado ou não está atrasado, até mesmo quantos passageiros você pode ter dentro do ônibus e assim ajudar aqueles que estão procurando um ônibus que seja mais vazio. Mas eu queria aqui, pegando a palavra do Rodrigo e partindo de um ponto que o secretário Aveleda abordou, a cidade é que causa esse tipo de problemas que a gente vive. A forma como a cidade se organizou, como ela se esparramou, ela criou as distâncias longas, ela criou o congestionamento, ela criou os tempos enormes que a gente passa, a poluição, uma série de externalidades que hoje não fazem bem à sociedade. Então, essa cidade que foi criada hoje foi criada lá atrás, foi criada historicamente. Hoje nós temos que olhar para frente. Então, se nós vamos olhar para frente, daqui a 30 anos, a pergunta que se faz é assim, que cidade é essa que nós queremos? Eu diria o seguinte, é uma cidade onde se ande menos, do não trabalho, ou seja, do não deslocamento, né? Uma cidade que possa se organizar para que as pessoas andem menos. Para que as pessoas andem menos, ela tem que ser mais compacta, o emprego tem que ser mais distribuído, está mais perto das pessoas. E aí sim, agora entrando na tecnologia, você pode, através de sistemas tecnológicos, dos avanços tecnológicos, você criar essa condição para que as pessoas andem menos. Se as pessoas tiverem que andar, que elas andem em sistemas mais qualificados, em que ela tenha condição de optar pelo sistema que ela quer. Uma cidade é feita por uma rede de transportes. A rede de transporte ela tem conexões entre si. Quanto mais condição de trocar de meio, quanto mais condição eu tenho de mudar de posição, de trocar de uma linha para outra, de um sistema para outro, melhor para a cidade. Ela vai se desenvolver de forma melhor, vai criar novas oportunidades de negócio, vai criar novos empregos, novas formas de você acessar a rede pública de saúde, etc. e tal. Ou seja, uma rede se compõe de linhas e nós. E nessas linhas fazem parte todos. Fazem parte o sistema de transporte público, fazem parte o automóvel, fazem parte o last mile, né, os sistemas que vão trazer o cidadão. Mais ainda, nós precisamos ter calçadas decentes, porque as pessoas andam, as pessoas gostam de andar. Seremos 55 milhões de idosos daqui a 30 anos. Os idosos devem andar, devem procurar situações mais fáceis e mais seguras para que eles possam andar. E grande parte dos problemas de transporte público não estão só dentro do transporte público, estão no acesso à rede. É a escuridão das ruas, são as calçadas mal feitas, são os lixos na calçada, são os obstáculos, são as travessias perigosas. Portanto, isso é competência do Estado, isso é competência do governo. Então, melhorar o acesso à rede, criar redes mais móveis. Né? O Harold, a linha 4. A linha 4 mudou a maneira das pessoas circularem em São Paulo. Por quê? Porque ela introduziu mais nós de conexão. Isso facilita a vida das pessoas. Novos empregos surgirão, novas oportunidades surgirão, por conta de uma rede que é inteligente. É isso que eu acho que a gente precisa. Bom, nosso tempo vai se esgotando aqui, mas eu queria passar para o Maxwell do Detran, falando sobre a tecnologia e a ajuda que a tecnologia pode dar na preservação da vida, do uso do automóvel, que ainda é muito presente aqui em São Paulo. Não é para todo lado que nós temos linha de metrô e o ônibus, muita gente não pega os ônibus. Maxwell. A tecnologia hoje ela é muito importante. A gente não pode mais fugir da tecnologia.
né, exemplificando só um trabalho que a gente vem fazendo no Detran, a gente tem avançado muito nos nossos serviços eletrônicos. A gente hoje tem vários serviços à disposição, né, de todas as pessoas, elas não precisam mais ir nas nossas unidades para utilizar os nossos serviços. Então, da mesma forma com a mobilidade urbana, né, toda a tecnologia dos aplicativos, da forma inteligente, né, das cidades se comunicarem, tudo isso leva a que a gente possa estar preservando a vidas. E um trabalho que a gente tem feito, né, no Detran de São Paulo, que é o nosso objetivo, é que as pessoas elas possam se locomover com segurança. Né? Por isso que a gente tem investido muito em campanhas de educação para o trânsito, né, através do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, para que as pessoas possam ter essa mudança de comportamento. Então, a gente tem feito muitas campanhas, a gente destaca muito uma que a gente fez no ano passado, no mês de maio, que é o mês dedicado internacionalmente à segurança no trânsito, que foi o Foca no Trânsito. A gente pensou através dos memes da internet, foca no feriado, foca na dieta, o Foca no Trânsito, né, uma forma divertida da gente chamar a atenção das pessoas para esse problema, né, gravíssimo, e também algumas ações simples. Acredito que muitos de vocês já tiveram conhecimento de uma ação que a gente chama a atenção das pessoas, né, no Facebook, das pessoas anônimas, dos famosos, de algum risco que ela pode estar causando no trânsito. Então, a gente quer levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível e possa estar mudando essa realidade, salvando vidas. Ô, Harold, já vou te pedindo as considerações finais, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu vou te passar uma pergunta, além das suas considerações. Tem uma pessoa aqui, infelizmente o nome eu não entendo na letra, mas há alguma solução para o supercongestionamento de pessoas na ligação entre as estações Paulista e Consolação? Vamos por partes, né? Mas a estação Paulista fica na Consolação e a Consolação na Paulista aqui, né? Acho que a pergunta é excelente. Acho que todo mundo que usa o metrô, tanto a linha 4 como a Paulista, faz a conexão, se incomoda com essa conexão, né? Um dos grandes motivos é que foi subestimada a quantidade de pessoas que usam essa transferência entre as linhas. O fato de existir poucas linhas de metrô faz com que esses nós sejam muito congestionados. Não só o da Paulista com Consolação, como também o de Pinheiros com a CPTM também. É um nó muito congestionado. São estações nas quais circulam 150 mil pessoas por dia. É muita gente, né? Isso aí só tem uma solução, é fazer mais um túnel ou construir mais linhas de metrô. Até já tem uma previsão de fazer um segundo túnel, que aquilo seria um binário, você teria um túnel para você ir da Consolação para a Paulista e outro túnel para ir da Paulista para a Consolação. Mas aí a forma de contrato até que foi feita a Via 4 é uma PPP, né, a primeira PPP do Brasil, onde os investimentos são por conta do poder público e a operação por conta da concessionária. Teria que fazer a obra é o Estado. O Estado teria que fazer essa obra. Já foi feito estudo, já foi feita uma licitação do projeto técnico. Esse projeto técnico já está feito, então agora temos que aguardar a execução dessa obra aí de melhoria, que é fazer um outro túnel, porque alargar o túnel não tem jeito. E já te agradecendo pela participação, as suas considerações finais, por favor. O último tema aqui foi de tecnologia, e sem dúvida, né, a Via 4, assim, em termos de tecnologia, é o primeiro trem driverless, que a gente consegue operar o trem sem necessidade de um condutor. Nós conseguimos fazer o despacho do trem automático do centro de operações, ou seja, eu tenho um problema na linha, preciso de mais um trem, mais dois trens, ele é despachado automaticamente. Permite também reduzir o intervalo entre os trens. Nós hoje estamos com 2 minutos entre os trens, nós conseguimos chegar, já fizemos testes com 92 segundos, ou seja, dá para aumentar bastante a capacidade. Mas, além de tudo, hoje a tecnologia ela faz com que, depois do transporte, a maior necessidade de quem usa o sistema de transporte é a necessidade de informação. Ele quer saber que horas que ele chega e que meio que ele vai usar. Vou usar um trem com metrô, vou usar um trem com aplicativo, vou usar uma parte de bicicleta, uma parte de trem. Então, o próximo passo que agora nós estamos planejando na Via 4 é justamente um aplicativo que facilite isso. A pessoa está no trem, de dentro do trem já pode agendar um transporte via um aplicativo, já consegue chegar, antes de chegar na estação, quais são os estacionamentos que tem lá próximos, quando ele pode fazer. Já temos hoje o cadastro e a biometria de bicicletas nos nossos bicicletários, né? Ou seja, que dão segurança e agilidade. Então, a tecnologia, sem dúvida, é o próximo passo e o transporte público precisa fazer bom uso da tecnologia.
E uma das questões que hoje bate na porta aí é a questão da bilhetagem, né? Ou seja, você precisa ter um bilhete inteligente que permite que você use o metrô, que você use o trem, que você use o ônibus, que você até pague estacionamento, e que existe uma inteligência por trás que te permite pagar a menor tarifa pelo serviço que você usou. Obrigado. Maxwell, 10 segundinhos. Fui maldoso pedindo 10 segundos. Bom, eu queria agradecer a oportunidade pela Jovem Pan por estar falando do assunto tão importante. Nós do Detran de São Paulo estamos fazendo um trabalho modernizando as nossas unidades de atendimento, nossos serviços. Hoje, nossos 2 focos no atendimento ao cidadão, para que ele tenha um atendimento de qualidade, rápido, eficiente, e também nas nossas ações de segurança no trânsito, para que a gente possa aí, ter uma mobilidade urbana, né, de forma segura, salvando vidas. Obrigado. Luiz Carlos, para a gente terminar com você, já respondendo uma pergunta aqui sobre o mix de modais. Eu acho que o futuro é esse, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem demandas diferentes, você tem pessoas diferentes, você tem consumos diferentes, e, portanto, todos os meios de transporte, eles têm um lugar dentro da cidade. Isso é necessário que você tenha inteligência nisso. Então, você tem transporte de massa, é metrô. Você tem transporte alimentador de estações de metrô, você tem BRT, você tem VLT, você tem carros, digamos, sharing, você tem zona azul inteligente, ou seja, todo o sistema de transporte, de forma inteligente, ele forma uma rede. Mas, indo ao desfecho, né, que nós temos o encerramento também, eu agradeço à Jovem Pan, ao Tiago, pela condução da mesa. Jovem Pan é uma rádio que é bastante atuante, é uma rádio paulistana, né, no coração da cidade, mas também brasileira, já assisti à Rádio Jovem Pan em todos os lugares do Brasil, né? E parabéns pela realização de um tema tão relevante e tão importante quanto a mobilidade. Eu acho que todos nós não aguentamos mais congestionamento, nós não aguentamos mais tempo perdido nas ruas, não aguentamos mais acidentes de trânsito, né? Todos nós desejamos que a cidade melhore, tenha qualidade de vida. Isso vocês nos ajudam, trazendo as discussões e as coisas no ar, isso que vocês fazem muito bem. Muito obrigado, então. Rodrigo, já te agradecendo também, encerrando com a pergunta do Rogério, ele fala que o imposto para a bicicleta é mais alto do que para os carros. Obrigado. É uma constatação. Então, temos que trabalhar para rever essa discussão. Mas, dando sequência, não vou repetir o que os meus colegas disseram, mas realmente, grande parte, parabéns à Jovem Pan pela realização, mas estar discutindo o assunto, na minha visão, é fundamental. Então, isso aqui, esse dia de hoje, está aqui com tantas pessoas em vários painéis discutindo sobre mobilidade, sobre tecnologia, isso mostra realmente que a gente está querendo dar o próximo passo. E dizer que, obviamente, na minha visão, depois dessa discussão toda aqui que a gente vem tendo, realmente a tecnologia ela veio para ficar, né, a gente já sabe disso, mas ela vai ser grande influenciadora das discussões e resoluções dos problemas que hoje a gente tem dentro da nossa sociedade. A gente tem que ter um foco muito forte nisso e abrir espaço para que a gente tenha cada vez mais e mais pessoas criando e para melhorar um pouco da nossa vida e dos nossos problemas atuais e que tem por vir. Muito obrigado e parabéns pela condução do debate. Obrigado. Eu agradeço a todos. Lembrando que o vídeo, não só desse debate, mas os outros ficam na internet. Quem quiser repassar, compartilhar, é sempre muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Patrick Santos tem a palavra na sequência do nosso Fórum Mitos e Fatos. Obrigado.